Na aula anterior eu havia informado que agora eu falaria sobre os conceitos da lei, tá? Porém, estava analisando aqui meu roteiro, acabei entendendo que seria melhor falar sobre os princípios da LGPD. Se você entender os princípios, você entendeu 50% da lei. Os princípios, eles estão dentro da estrutura da lei, por isso acabei entendendo que seria melhor tratar desse assunto nessa aula, tá? Antes, no entanto, gostaria de abrir um parênteses, porque acabei citando também na aula anterior sobre o Marco Civil da Internet. Uma grande diferença entre o Marco Civil é que o Marco Civil ele tratava de dados eletrônicos, né, enquanto a LGPD trata de dados pessoais. Então, se você colocou o dado de uma pessoa num papel, você estará sujeito à lei. Tá, então agora a gente vai analisar aqui juntos, né, quais são os princípios da LGPD. Eu já gravei essa aula anteriormente e depois que eu terminei de gravar, eu fui ver aqui o resultado e o áudio não tinha saído, né, deu um problema de áudio. Então por isso agora eu tenho que me acostumar com esse retorno que chato aqui. Bom, vamos lá. Então o primeiro princípio é da finalidade, ou seja, precisa ter um motivo, um porquê, né? Então, a realização de tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informado ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, se no futuro você precisar usar esse tipo de dado para outra finalidade, você vai precisar ter o consentimento do usuário para tal finalidade ou tal outra finalidade, tá? Adequação, compatibilidade do tratamento com finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Então aqui a gente já consegue fazer alguma associação, né? Então, o dado precisa estar adequado, tá, com as finalidades informadas ao titular. A gente vê uma associação aqui no princípio da adequação. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Então, olha só, no próprio texto nós já somos capazes de identificar as suas relações, né? Então, qual é a finalidade e qual é a necessidade desse dado, né? Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Então, eu necessito desse dado para a finalidade A, a finalidade B, a finalidade C, para cumprir um contrato, para te enviar um produto que você comprou na minha loja virtual, para te enviar um e-book promocional, para te enviar uma dúvida que eventualmente você entrou lá no meu saque e perguntou alguma coisa sobre o meu produto, seu serviço, né? Então esse é o princípio da necessidade. Tá? Com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos, em relação às finalidades do tratamento de dados. Próximo princípio, o livre acesso. Então, se você fez um cadastro em um site, por exemplo, você, né, seu cliente, seu lead, ele entrou no seu site, ele baixou um e-book, né? Essa pessoa, tá, esse titular do dado, esse dono do dado, ele precisará ter livre acesso a esses dados, tá? Então, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como a integralidade dos seus dados pessoais. Livre acesso, qualidade dos dados. Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade, tá? Então, a gente consegue fazer mais uma associação aqui desse princípio aqui, qualidade com a necessidade, tá? E também com a finalidade. E para o cumprimento de seu tratamento. Então, a qualidade, ele se relaciona com necessidade e finalidade. O que é essa qualidade, né, afinal das contas? É exatidão, é a acuidade do dado, né? Se esse dado está correto, se ele cumpre alguma finalidade, ele precisa ser necessário para determinada finalidade, né? Como diz aqui no inciso 5º, tá, do artigo 6º. Os princípios, não sei se eu falei inicialmente, eles estão dentro do artigo 6º, tá, da lei.
Aqui temos transparência, né? Garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento. Agente de tratamento vai ser assunto de uma aula específica para isso, tá? Observar os segredos comercial e industrial, tá? Então, assim, essa questão de transparência é bem interessante, né? Porque eu posso facilmente entender que as pessoas, você deve imaginar, elas estão cada vez mais preocupadas e cada vez mais conscientes, né, com essa questão de preocupação com seus dados pessoais, com a sua segurança pessoal, com segurança de acesso a plataformas web. A gente pode entender que o princípio da transparência ela é uma excelente oportunidade para criarmos um diferencial competitivo. Não só esse único princípio, né, mas o fato, né, de passarmos a respeitar, né, a privacidade dos usuários que estão se relacionando com a nossa empresa. Então, veja bem, se eu tenho uma empresa, né, ou se você tem uma empresa, ou se um determinado usuário tem uma opção de escolha de empresa, de hoje em diante ele vai passar a dar preferência para aquela empresa que internamente, né, que de forma organizacional, de forma efetiva, de forma cultural, ela já tenha, né, essas preocupações em relação ao cuidado e ao respeito com o tratamento dos seus dados, né? Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão. Então, quando ele diz aqui, ó, utilização de medidas técnicas e administrativas, né? Então, o que são essas medidas técnicas, né? Então, se você tem um site, esse site tem que estar hospedado em um bom servidor. Para você aí que está com sites hospedados em servidores compartilhados, o risco de você sofrer um ataque, uma invasão é maior. Por quê? Porque em um servidor compartilhado, você está compartilhando uma mesma máquina com diversos outros sites e sistemas, com diversos outros tipos de pessoas e empresas que você nem conhece, não sabe o que é. Então, se eu tenho, apesar de que os servidores eles tentam blindar ao máximo isso, mas isso não impede que, pela natureza, né, do compartilhamento de servidor, ele estará mais vulnerável do que, por exemplo, um servidor VPS, por exemplo, ou então um servidor dedicado, né? E medidas administrativas. Então, digamos que eu tenho aí vou pensar aqui em um cenário. Eu vou tentar fechar sempre, né, na questão de websites, marketing digital, gestão de comunicação digital. Então, imagine que eu tenho na minha empresa, eu tenho lá uma ferramenta que coleta dados dos usuários, né? E aí suponhamos que eu tenho lá o meu profissional, né, interno na minha empresa, que ele tem acesso a esses dados. E não só isso, eu também tenho uma agência de marketing digital que acessa meus dados. Além disso, tenho um servidor de internet que hospeda meus dados. Eu tenho um sistema de automação de marketing que recebe meus dados. Enfim, eu tenho diversas pessoas, né, que podem acabar, diversos agentes, né, que podem acabar furando essa questão da segurança, por melhor que seja a minha tecnologia. Então, o que são a utilização de medidas técnicas e administrativas? É justamente, então, você se resguardar essas questões técnicas, tá? Fazer um levantamento de possíveis falhas e vulnerabilidades em relação ao vazamento de dados, tá? Você tem a medida administrativa, que seria, por exemplo, definir um documento administrativo com regras claras e explícitas, né, dentro de como deve ser o processo de tratamento de dados dentro da sua empresa, bem como um trabalho de conscientização interna junto aos seus profissionais, tá? Bom, prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude de tratamento de dados pessoais. Então, posso pensar que prevenção também tem uma certa relação aqui com segurança, né? Então, para garantir a segurança, eu tenho que prevenir. Então,
que plano de contingência, por exemplo, eu tenho para proteger os dados pessoais? É importante fazer uma pequena ressalva aqui também novamente, né, dentro dessa aula, porque eu estou falando de uma forma genérica, tá? Uma coisa é você ter, por exemplo, uma clínica veterinária em um bairro que você coleta dados de pacientes e tutores de animais, ou você tem uma empresa de contabilidade, ou se você tem um consultório psiquiátrico, por exemplo, se você é advogado. Isso é um cenário, mas quando a gente fala de prevenção de dados, né, se a gente for expandir aqui para uma empresa de porte maior, é importante entender o seguinte, que essa prevenção, eu tenho que pensar nessa prevenção em nível internacional, em nível intercontinental, né, aliás. Digo mais, já aproveitando aqui a oportunidade, né, se eu tenho uma empresa que ela é multinacional, eu tenho que garantir, né, que a prevenção, ou seja, todos os critérios da lei, elas estejam de acordo com a lei do país, né, de onde foi coletado o dado do usuário. Então, se eu coletei o dado do usuário da Califórnia, né, acho que é o CCAA, uma coisa assim, não me recordo muito bem a sigla, mas eu posso levantar isso daqui a pouquinho. Na União Europeia, né, GDPR, naturalmente, bem conhecida, né? Aliás, a LGPD, né, ela foi baseada na GDPR, perfeito? Então, só para deixar assim, esse ponto claro, tá? Isso aqui é um conteúdo que ele é mais pensado no pequeno, médio empresário, tá bom? Não tô, se você tiver dentro de um cenário mais complexo, tá? Naturalmente, então você vai ter que pensar nas medidas de adequação à lei de acordo com o tamanho e complexidade do contexto da sua empresa, tá? Bom, e a não discriminação, né? Se você precisa garantir, né, ou praticar política ou instituir políticas de que os dados eles não sejam discriminatórios, né? Também é possível discriminar as pessoas com dados que remetam a posicionamento político, ideologia política, partidária, raça, credo, religião, né? Então são dados, isso aí entra numa categoria de dados sensíveis, tá? Então esses tipos de dados, não exclusivamente, eles podem ser utilizados para discriminação. Se isso acontecer, então sua empresa estará correndo o risco de estar infringindo a lei. Então é um ponto, né, um dos princípios que merece também uma atenção bem cuidadosa em relação às políticas internas, tá? Bom, e responsabilização, né? Demonstração pelo agente, tá? Pelo agente. Quem é o agente? É o agente de dados, tá? A gente vai falar disso, dos papéis, em uma aula mais para frente. Então, demonstração pelo agente de adoções de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Então, olha só, comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive eficácias dessas medidas, tá? Bom, então encerro aqui essas aulas sobre os princípios. Repito que se você conhece bem os princípios, né, eles são bem claros de serem entendidos. A grande sacada, na verdade, é você conseguir adaptar, né, esses princípios, o que diz a lei, ao contexto daquilo que a sua empresa vivencia hoje, tá? Então, na próxima aula eu vou apresentar, na verdade, um vídeo institucional aqui da agência. É um vídeo até antigo, tem um logotipo até antigo da empresa, mas esse vídeo vai ser interessante para você que por acaso não sabe o que são cookies, né, como que funciona essa questão de remarketing, retargeting, né, como esses cookies eles coletam dados, né, e de acordo com a lei, dados anonimizados, formas de identificar o usuário pela geolocalização, pelo comportamento desses usuários no site. Isso aqui tudo é feito por cookies, né? Uma tecnologia de internet, uma tecnologia bem simples, mas muito poderosa, né? Que todos nós, agência de marketing, profissionais de marketing, nós utilizamos bastante em estratégias, né? E agora, de acordo com a LGPD, o cookie também é considerado como dado, tá?
Então isso vai ficar claro na próxima aula, ou melhor dizendo, no próximo vídeo, tá? Que eu acho bacana que você assista caso você tenha alguma dúvida em relação a essa questão de cookies, né? Como que eles funcionam na prática para fazer marketing e coletar dados, perfeito? Então, até a próxima aula.